guerra contra Deus. Não tem como. Ele não consegue. Mas ele lança contra o retrato de Deus, porque ele sabe que isso é uma coisa que dói no coração de Deus. Então ele se lança contra o homem exatamente para perder o homem, porque ele sabe que o homem é a criatura amada de Deus. Então Jesus está passando aqui exatamente o que nós passamos na nossa vida. Mas vejam qual que é a primeira tentação e como é que o demônio começa. Olha aqui, ó. Se és o Filho de Deus. Ele começa com uma condicional, né? Olha a psicologia disso aqui, cara. Olha a inteligência disso aqui. Se és o Filho de Deus, ordena esta pedra que se torne pão. Então, o demônio, ele sempre começa com isso aqui, ó. Essas três tentações, ele começa com se és. Se és. Existe um escárnio aqui, não sei se vocês conseguem perceber. Tá zombando, né? É mockery, né? Como é que a gente fala isso? Tá provocando aí. É uma zoeira. É uma zoeira, é uma provocação. É uma coisa que mexe com o brilho. Ó, se você é, de fato, cristão, e não aparece assim como uma coisa má. Que Jesus tem uma necessidade física naquele momento, ele precisa comer para viver. É um instinto básico, esse instinto que eu acabei de falar. Se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras virem pão. Então aqui está a primeira tentação. A tentação é que ela está relacionada às nossas necessidades básicas, às nossas necessidades instintivas, nossas necessidades sensoriais. Quando a gente vai rezar, que é lá na última tentação, né, a gente trata das coisas espirituais, mas aqui a gente está falando dos nossos sentidos, basicamente. Quantos sentidos nós temos? Não dos Cavaleiros do Zodíaco. Sim. Vocês nem lembram mais o que é isso. Quantos? 5 sentidos, né? Como é que a gente faz para rezar com sentidos? Se nós somos corpo e alma, a gente não tem que rezar só com alma. A gente tem que rezar com os sentidos também. Correto? Qual que é a oração dos sentidos? Como é que você faz para rezar com a sua pele, por exemplo? Com o seu tato? Encostar. Como é que você faz para rezar com a sua audição? Cantando? Isso não seria paladar? Não, paladar é gosto. Para mortificação, né? Acho que é você também escolhendo um lugar silencioso para orar. A ideia é essa aqui que o Joga falou. O que você falou? O que você falou? Para mortificação. Você reza com a carne. Mortificação. O que mortificação lembra? Morte. Morte. Quem quiser seguir-me, toma sua cruz e siga-me. Renegue a si mesmo. Né? Aquele que quiser salvar sua vida, há de perdê-la. Aquele que conserva a sua vida vai perdê-la. Estão entendendo? Então, a mortificação é uma coisa que tem um poder fascinante, gente. Vejam o que Jesus disse para Pedro, depois da reparação dele. Quando você era novo, você fazia o que você queria, cara, mas agora que você é meu, agora que eu já purifiquei o seu coração, você vai morrer lá em Roma, cabeça para baixo, crucificado. Por que isso glorifica a Deus? Por que a morte e o sofrimento dos mártires glorifica a Deus? Parece que Deus é um Deus asteca que está esperando o sacrifício sanguinário de alguma coisa para se satisfazer, é isso? Não. Mas vamos pensar aqui, por exemplo, na mortificação dos sentidos. O que eu falei agora de Fátima? Nossa Senhora pede penitência, penitência, penitência. Sabe o que ela pediu para uma criancinha de 7 anos? 7, 9 e 7? Quando que eu já 9, 11, né? 9, 11? 7, 9, 11. 7, 9, 11. Eles dormiam com uma corda para fazer penitência à noite. Eles mal conseguiam, sabia disso? Eles mal conseguiam dormir à noite. Porque eles faziam penitência. Nossa Senhora que pediu. Qual que é a necessidade disso, gente, diante de Deus? Santa Teresinha, quem aqui já ouviu falar de Santa Teresinha? Levanta a mão. Santa Teresinha, né? É porque ela é uma santa, parece que ela é uma santa quase light. Ela fala que ela não fazia penitência, mas ela mente. Fazia muita penitência. Vamos tirar o processo de canonização dela. Né? Ela fazia muita penitência.
Sabe quantas flageladas, sabe o que é a disciplina? Disciplina é um flagelo que sempre foi usado na história da igreja. As monjas se flagelavam 300 vezes por dia, em média. Santa Teresinha, as irmãs ouviam, ela se flagelava, chegava até 400 vezes por dia. E as irmãs, quando a flagelação é uma coisa instintiva, assim, você para diminuir a dor, você franze o corpo, contrai o franze, né? Você contrai o corpo. E ela não, ela, firme, ela é com a menininha, é florzinha, não sei o que, cara. A bicha era bruta. A bicha conseguia fazer, ela passou frio a vida inteira dela, sabia? O Carmelo de Lisieux tinha uma sala com aquecimento. Todas as outros lugares eram frios. E você sabe que quanto mais alto o teto, mais frio fica, ainda mais durante o inverno. Então ela passou frio boa parte da vida dela. Pão, o que ela comia à noite? Ela comia algum tipo de caldo com um pedaço de pão. Era uma vida de profunda pobreza. São João da Cruz. Ele andava descalço na neve. Vocês já colocaram a mão no gelo, assim, ó? Vão mexer com gelo para fazer um churrasco, alguma coisa assim, né? Ou, no caso, vamos esquiar nos Alpes e de repente colocamos lá. Caímos de bunda não, na neve. Sempre acontece comigo. Sempre acontece. A sua mão fica, imagina você ficar andando horas na neve, descalço. São carmelitas descalço, literalmente. Mas o pedido do Fernando foi que eu falasse do Frassati. O que o Frassati fazia para mortificar os sentidos? Primeiro, para concluir antes de entrar no Frassati. Se você acha essas coisas exageros, é porque você não sabe a gravidade de um pecado. O pecado é uma coisa tão grave que Deus se fez homem para morrer na cruz. E por um único pecado mortal, um homem é condenado para a eternidade no inferno, se ele não tiver arrependido. Então o pecado é uma coisa muito grave. Então não sejam lenientes, bonzinhos com os vossos próprios pecados. Você tem que fazer uma luta gigantesca contra cada um dos seus pecados. Estão entendendo? A gente tem que fazer assim, levantar um batalhão dentro da gente, mas a gente tem que lutar. E a luta, ela começa pelos sentidos. Os sentidos são a janela de várias coisas, né? Meninos, quantas vezes as tentações não entram pelo sentido da visão? Não é? Então a gente tem que guardar. Então vamos lá, vamos falar do Frassati, né? Como é que ele fazia para enfrentar esses aspectos? O Frassati era um cara que tinha muita fome. Ele era como eu, só que ele era esportista, né? Ele tinha muita fome. A empregada da casa narra assim, que ele chegava de excursão das montanhas, ele pedia para fazer 2 kg de macarrão tranquilamente. Imagina, 2 kg de macarrão. Então ele comia de boa, assim, o prato fumegando, e ele comia mesmo para valer, assim, ele tinha muito apetite. Ele gastava muita energia, passava frio. Então ele tinha muito apetite. Só que, sexta-feira, mano, era um chazinho no café da manhã e uma sopinha. Entendeu? Então ele diminuía assim. Você acha que ele não passava fome? Não ficava. No caso dele, eu acho que ele ficava estressadinho como eu, mas ele tentava segurar. Entenderam? Era a mortificação do paladar. Né? O que mais? Tem um aspecto que é interessante, que o Frassati era muito elogiado por ser bonito. As meninas deviam cair matando em cima dele. Entendeu? Ele era um rapaz bonito. Era um rapaz rico, rapaz inteligente, falava alemão fluentemente na Itália, né? Ele era um cara interessante. Então, vocês acham que ele não tinha tentações sexuais? Cara, ele devia ter muitas tentações contra a pureza. Todos os santos têm. E como é que ele fazia para evitar isso? Primeiro, ele se vestia de modo simples. Você vê lá nas fotos, assim, tá todo mundo ultra mega chique, assim, e ele tá sempre com roupas mais simples. Ele era modesto no modo dele se vestir. Ele fazia trabalhos pesados junto com os criados da casa. Tinha aquela galera que estava trabalhando, todo mundo lá engravatado, ele pegava, tirava o paletó dele numa boa, arrumava,
Arregaçava as Arregaçava as mangas. Ela arregaçava as mangas e ia lá carregar a tora, junto com o jardineiro. Não tava nem aí. Entendeu? E todo mundo fala, Frassati, não, você não precisa disso não, né? É muito impressionante, porque naquela época, gente, um jejum eucarístico ele tinha que começar a partir da meia-noite do sábado para o domingo, né? E muitos não comungavam no dia seguinte, porque tinham tomado café da manhã, e não sei o que. Tem um episódio interessante que ele faz a marcha sobre Roma em 1922. Os fascistas estão ascendendo ao poder. E tem um encontro marcado com a juventude católica em Roma. E Frassati está em Roma. E os maçons fazem de tudo para impedir o encontro dos jovens com o Papa. O lugar que estava marcado simplesmente tinha uma cavalaria lá, entendeu? E eles não puderam assistir a missa. E o Frassati cai na porrada. Ele é preso. E ele fica o dia inteiro sem comer para poder comungar no final do dia. Todo mundo, assim, os amigos falam assim que eles ficam com vergonha, porque o Frassati era um dos poucos que se levantava para comungar. O São Pio X tinha acabado de morrer. Na época dele, tinha instituído a comunhão diária, possível aos fiéis. Então, assim, o Frassati era um que sempre se levantava para comungar, enquanto os amigos ficavam lá. Ele sempre preservava o jejum eucarístico. Era um cara que tinha muita fome. Tá entendendo? Vamos ver, o que mais? Eu não estou falando de um monge. Estão vendo? Eu não estou falando de pastorinhos místicos que virou Nossa Senhora em Fátima. Eu estou falando de um cara como eu e você. Mentira, como você, porque eu não sou novo mais, né? Então, olha lá. Isso é um aspecto interessante. O Frassati era um cara calorento. Mas não existe calorento num negócio que está fazendo 0 graus. Ou menos 10 graus. Então, ele ia fazer turismo. Adorava turismo. Gostava de arte, gostava de ir em museu, gostava de fazer coisa, né? Não dá raiva quando a pessoa vai. Eu fui para Miami fazer compras. Você conheceu algum museu? Não. Você conheceu alguma coisa, né? O Frassati era um cara que amava a cultura. Ele gostava da cultura, gostava de conhecer a arte, conhecer a história do lugar, né? Então, ele gostava de turistar, gostava. Só que ele fazia caridade também. Entendeu? E teve uma viagem que ele fez para a Áustria, que tinha sido acabado de ser completamente devastado na Primeira Guerra. E ele voltou para casa sem casaco. Assim, ele estava só com a camisa. Deve ter passado muito frio. E deve ter passado muita fome também, porque ele dividia o dinheiro que ele teve com os estudantes católicos de Viena. Então, além dele ter dado o casaco para ele, então era uma coisa assim que a mãe dele sempre reclamava. Cadê o seu casaco? Ele não falava nada. Deu para algum pobre na rua. Entendeu? Ele sempre dava. E ele passava frio. Por exemplo, ele tinha dinheiro para ficar em hospedaria boa, né, quando ele ia para as montanhas com os amigos, né? Mas ele, não, tudo bem, olha, ele deixava para as meninas o quarto melhor e ficava no quarto que não tinha calefação. No inverno, em Turim, gente, Turim é um frio no inverno, é um frio terrível no inverno, né? E ele pedia para não ligar a calefação e tinha uma toalha, assim, sequer um cobertor. Então ele passava frio à noite, com certeza ele passava frio à noite. Por que ele precisava fazer uma coisa dessa, cara? É porque ele precisava se controlar também, porque ele tinha impulsos para controlar. E se você acha que você vai conseguir controlar os seus impulsos carnais com meditação, só com meditação zen, meu filho, você não sabe nada. Tá? Você não sequer começou essa batalha. Se os santos fizeram isso, por que nós não vamos fazer? Tá? Então, de coisas práticas, o que eu posso recomendar para vocês? Do ponto de vista prático. Penitências quaresmais frassatianas. Banho gelado. Então, mas é por causa da saúde. Cara, olha, eu sou a primeira pessoa que eu tenho que pensar na minha saúde. Eu não penso na minha saúde quando vou comprar o Burger King. Não penso. Na hora da penitência a gente pensa na saúde, na hora de fazer a zoeira não, né? O que mais que a gente pode fazer? Me dê ideias aí, vai. Banho gelado é saudável. Banho gelado é saudável. É mais saudável que o banho. Na Não é? verdade é o humor do perdão, mas tudo bem. Dormir no chão. Dormir no chão. Não, sem travesseiro eu ia falar. Dormir sem travesseiro. O que mais? Abstinência de música. Abstinência de músicas mundanas, mortificar o ouvido, fazer ouvir.
Então nada de sertanejo, em nome de Jesus, amém? Nada de Jorge Mateus. Meu Deus. Tá? Que mais? Penitência quaresmal. Aquele que, quando ele tava conversando com os amigos falavam besteira, ele assoviava e olhava pro lado. Ótimo. Isso é uma coisa para mortificar o ouvido também. Os amigos iam com Saliência. saliência, eu falava nordestina. Os amigos iam com fotos eróticas. Naquela época. Como? Naquela época tinha. Tinha. Não tinha Playboy, mas tinha o similar lá. Um dia um Frassati viu uma foto erótica na banca, ele brigou com o cara da banca. Daí o cara da banca, depois que ele saiu, voltou e colocou lá. E o Frassati passou de novo e voltou lá para brigar com o cara. Falou, o que você está pensando? O Frassati não economizava saliva, não. Agora, assim, com os amigos da faculdade, né? Você vai ser aquele fariseu, assim, que anda daquele jeito, assim, aquela gente chata, azeda, né? Ai, não vai falar de besteira. Assobiar, não é pra fazer uma coisa neurótica. Não é pra fazer isso, gente. Era uma coisa natural dele, ele era distraído. Daí ele aproveitava a distração dele e começava, ele colocava a cabeça em outro lugar. A mãe dele se impressiona com ele. Falou, não quero que você se distraia na missa. Não é pra você olhar pra trás, hein? Daí um dia caiu não sei o que lá atrás da igreja e todo mundo virou. Eu sou a pessoa que mais faz isso na igreja. Quando acontece barulho, ficou, As crianças. né? A criança. O Frassati não virava. Ele ficava ali, ó, focado. Obediência. Mortificação de ouvido, mortificação de visão. Não olha pra qualquer coisa. Tá? Academia, meninos. Ó, já levaram um livro pra ler? Enquanto tu tá lá, leg press lendo. É, isso mesmo. Enquanto tá no leg press lendo, isso mesmo. Tá? É legal. Eu já dei essa dica. Eu acho que é uma dica de piedade, porque é um jeito de homenagear Nossa Senhora. Aprenda a Ave Maria em outras línguas. Você vai ser o maluco da academia, começar a rezar em latim, em grego. Não precisa ser alto, como é que né? eu vou malhar, segurar o livro se eu tô ali... Não, fone de No ouvido. pé. Ah, Ouve o fone. audiobook. Ó, querendo arranjar Prefiro focar em desculpa, malhar tá e vendo? tentar. Não, eu só tô, Não, eu tô fazendo uma dúvida operacional aqui. Como é que Não, você não, faz? eu tô falando assim, mas por exemplo, as visitandinas, que são uma congregação religiosa, elas não levantam os olhos. O meu diretor espiritual, ele faz de tudo para não levantar os olhos, ele fica sempre de olhos baixos. Eu já reparei isso. E eles têm uma coisa bem radical, que eu vou cumprimentar, oi Padre Miguel, daí ele me dá a cruz assim, para eu beijar, entendeu? Eles não encostam em qualquer pessoa. Poxa, nossa, que coisa baixa astral. Olhando pra baixo. Aquele bonequinho do Bombit. É, Assim. aquele o bonequinho do Bomberman. Eu entendo como eles falam, porque vejam bem, gente, é uma grande obra de caridade a gente fazer penitências e mortificações que não sejam só pra gente. Talvez eles não precisem disso. Santa Teresinha com certeza não precisava de 400 disciplinas por dia. Com certeza não precisava. Mas quantas almas ela não salvou assim, né? Vejam lá, vamos continuar. Segunda tentação. E Jesus responde, olha. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Olha que Jesus colocando as coisas na ordem certa. Ó, está ensinando pra gente, ó, na hora da tentação. Primeiro, Jesus está falando, olha aqui, seu demônio. Jesus parece que não está se dirigindo ao demônio. Jesus não dialoga com o demônio. O demônio cita a escritura para Jesus. O demônio é um teólogo, cara. Mas Jesus, ele está mencionando a escritura. Está escrito, né? Ele não dialoga com o demônio. Ele não entra... porque quando você começa a dialogar com a serpente, é aí que... como diz o padre Paulo Ricardo, é o voo da galinha para baixo, assim, né? Galinha... Então, vocês já viram galinha tentando voar? Assim, ela tenta assim, só que ela não consegue, ela acaba... né? Não consegue voar. Vamos lá. O demônio levou em seguida a um alto monte e mostrou-lhe em um só momento todos os reinos da terra. Ué, Jesus não estava sendo conduzido pelo Espírito? Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto.
E parece que o demônio tem poder agora sobre Jesus, não parece? Ó, o demônio está levando Jesus, que é o Filho de Deus, pro alto do monte. Estão entendendo? Então sim, o demônio às vezes tem a permissão de Deus para tentar. E olha ali, ó. E disse-lhe: eu te darei todo este poder e a glória desses reinos, porque me foram dados. Será que é verdade? Fulton Sheen acho que não. Acho que o demônio está mentindo aqui para Jesus. E dou-os a quem eu quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse-lhe: está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e a Ele só servirás. Essa segunda tentação, vocês acham que está ligada aqui? A primeira estava ligada a coisas da carne, né? A segunda está ligada ao reino. E uma coisa interessante, gente. A terceira tentação que vocês não qual que é? Paulinho. Pra se jogar. Para ser jogado aonde? Não tá nasco, né? Jogar do templo, né? Jesus, ele leva ele lá para o templo de Jerusalém, ó, pula daqui para baixo. Vocês repararam que Jesus fez todas essas coisas? Primeiro, ele multiplicou o pão várias vezes. Ele fez, na verdade, um pedido do demônio. Jesus, ele multiplica os pães. Jesus, ele quer reinar, de fato. E terceiro, Jesus, ele se joga no abismo da morte na cruz. Mas ele não faz isso por uma demonstração imbecil de poder. Porque Deus nunca faz milagre para si mesmo. Ele ficou trabalhando 30 anos lá em Nazaré para ganhar o próprio pão. Você acha que de repente ele fala: ah, não, eu vou fazer esse pão em pedra aqui, agora eu vou fazer mágica, Harry Potter. Entendeu? Jesus, ele faz as coisas por amor, ele faz as coisas para fora. Tá? Então vamos lá. Os reinos da terra, possuir, é uma coisa assim de posse, de conquista, de domínio, né? Então, eu queria que a gente tivesse aqui em conta as coisas que a gente quer conquistar na nossa vida. E aí, quais são os projetos de vocês? Eu acho que todo mundo aqui tem que ter carreira profissional, correto? É? A gente tem alguns filhos de São José Maria Escrivá aqui. Eu me considero um deles também, de algum modo. São José Maria Escrivá nasceu 1 ano depois do Frassati. Ele é um contemporâneo de Frassati. E o que São José Maria Escrivá fala de apostolado do trabalho é exatamente o que o Frassati fala. É impossível você ser um bom apóstolo se você não for um bom profissional. Eles falam a mesma coisa. É uma coisa da ação católica que acontece na Itália, e tem vários movimentos que acontecem na igreja naquele tempo, de você ser santo, leigo, no seu mundo de trabalho, na sua realidade, na sua família, nas suas coisas. É ali que você tem que fazer a diferença. Não são todos que são chamados para ir para o deserto e virarem monges, né? Mas aí tem um porém, né? Como é que a gente vai fazer para viver no mundo, para a gente se destacar profissionalmente e para a gente não querer fugir da cruz? Porque o demônio está sugerindo isso para Jesus. Ó, Jesus, eu vou te dar esses reinos aí, né? Você não quer reinar sobre a terra? O demônio não entende o plano de Deus. Ele quer reinar na terra, mas ele não quer o reinar. A partir de hoje eu vou fazer um império, uma dinastia aqui. Ele não quer um império material. Ele quer um império espiritual. Correto? Então, aqui tem uma coisa que é um confronto para a gente. Como é que nós fazemos para a gente não fazer dos nossos sonhos profissionais, do nosso sonho de ter família, do nosso sonho de ter um relacionamento bom, são coisas que são boas. Porque como é que a gente faz disso uma coisa de Deus, um apostolado divino? Todos os dias nós teremos tentações para transformar os nossos talentos profissionais. Estou focando só na profissão, né? Os nossos talentos profissionais numa espécie de finalidade última. Eu vou ser o melhor da minha área. Eu vou abalar na minha área primeiro porque eu quero dinheiro, e eu quero mesmo, porque eu quero viajar e porque eu quero fazer várias outras coisas. Essas coisas, a princípio, elas não são ruins. Vejam, o Frassati fazia todas elas.
Mas a questão é a ordem. E aqui é o se és filho de Deus. Presta atenção, ó. Se és o filho de Deus. É a zombaria do demônio. Parece que o demônio ele te tenta assim no sentido de fazer, nossa, ó, parece que Deus é uma ilusão e parece que só aqui o seu trabalho é realidade. Não, espera um pouquinho, que agora eu preciso focar só nisso daqui e deixar todas as coisas espirituais de lado. Cara, isso é uma zombaria. Se és o filho de Deus, você tem que fazer todas essas coisas, cara, do começo do seu dia até o último momento do seu dia, uma oração. Sabe? Eu lá no meu trabalho, como às vezes é difícil, porque eles discutem aborto, discutem gaysismo, todos os ismos possíveis. Entenderam? E como é que eu vou ser sal da terra e luz ali? Primeiro, é o que São José Maria Escrivá fala, trabalho técnico. Você tem que ser técnico, você não tem que ser um cruzado da Idade Média e falar, eu vou ser o mártir aqui, só Jesus a glória. Não, você tem que ser técnico. Então você tem que falar com clareza e com firmeza e nunca tergiversar a respeito das coisas da fé. Sabe o que é tergiversar? Na hora que vou discutir as coisas da fé, não, vou dar uma contemporizada aqui, cara. Não, velho, você contemporiza naquilo que é teu, no meu horário de trabalho, por exemplo, em relação aos outros colegas. Talvez eu possa ceder por caridade, mas em questões de fé, jamais. E aqui eu quero mencionar os exemplos de mortificação do Frassati. Ele não gostava de estudar. Quais as matérias que você menos gosta na faculdade? Vocês todos que estão fazendo faculdade. Bah. Quais as matérias que vocês desgostam? É essa aí. Começa por essa daí. Você coloca uma imagem de Nossa Senhora, um crucifixo do lado do seu livro e faz do seu estudo, viu, amado? Uma oração para Deus, cara. E Deus vai ficar feliz com aquilo, porque você vai tentar fazer por amor a Ele. Estão vendo que vocês estão fazendo a mesma atividade com uma intensidade muito melhor, com uma perspectiva de santidade. Você está santificando a sua atividade diária. Né? Então você não está fugindo da cruz, como o demônio está querendo aqui. Né? E tem uma coisa aqui de avareza. Gente, eu acho uma das coisas mais detestáveis numa pessoa. A pessoa que quer ter as coisas e não quer dar para ninguém. Sabe, a pessoa que come barrinha de proteína e não quer dividir com ninguém, brincadeira. Né? Mas ele dividiu ontem. Não, tô brincando. Não é terrível aquela pessoa que quer só ter por ter? Quão vazio é isso, gente? Quão triste é uma coisa assim, uma pessoa que quer ir acumular, porque agora eu vou ter... Sabe o tio Patinhas? Ele tem aquele monte de dinheiro lá guardado no cofre, só que ele é assim, ele não dá nada pra ninguém, não faz nada por ninguém, entendeu? Como é que você faz para combater isso? Carreira profissional do Frassati. Ele começava com essas matérias. Tirei 70 na matéria. Tá ruim, mas não tá tão mal assim. Mas agora eu vou melhorar. Daí tem um congresso eucarístico que ele tava louco para ir, lá na cidade de Assis. Cidade de São Francisco, né? Tava doido para ir, mas eu fui mal nessa prova. Cara, não seja trupe. Não sejam igrejeiros. Não deem contra-testemunho nessa parte, pelo amor de Deus. Vocês têm que sim se destacar nas coisas que vocês estão fazendo. E não é por uma perspectiva, porque eu sou o fodástico. Não, cara. É porque você é ali apóstolo de Deus. Você não pode usar a igreja como fuga. Estão entendendo? A igreja não pode ser fuga. Isso aqui não pode ser fuga. Isso aqui tem que ser alavanca, cara. Tá? Jesus colocou a gente nesse mundo porque Ele quer que a gente santifique esse mundo. Estão entendendo? Então o Frassati várias vezes. Daí os amigos iam, né? Não, o Frassati era legal, todo mundo queria a companhia dele. Não, Frassati, veja bem, cara. Pensa nas paisagens que a gente vai ver, as pessoas que a gente vai conhecer, as coisas que a gente vai conversar. E ele era tão cabeça dura que ele acabava convencendo a outra pessoa de não ir. Tinha um amigo dele, né? E é uma das cartas mais engraçadas do Frassati. Era um amigo que fumava que nem louco. O Frassati fumava muito também. E um dia esse amigo decidiu fazer uma campanha de teatro para arrecadar dinheiro. Era um teatrinho. Só que era um teatrinho, sabe aquelas atividades que você vai fazer na igreja? Que parece que é meio sem pé nem cabeça. Sabe aquelas coisas de tiazinha, assim, que... Aí vamos discutir, vamos fazer uma reunião. Daí ela chamou a gente para fazer reunião. Daí ela ficou falando. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui?
Então presta atenção, generosidade não é você ficar dando todo o seu tempo do mundo para a igreja indiscriminadamente, não. É você saber qualificar as coisas que você faz e tornar aquilo eficaz, entendeu? Por outro lado, ninguém tem que, sob a égide de agora só vou cuidar da minha carreira profissional, entendeu? Deixar as coisas de Deus de lado. Não me venha com essa. Eu não conheço ninguém aqui que não possa dar 2 horas da sua semaninha, por mais corrido que seja, que possa dar 2 horas da semana, dedicar para cuidado das almas. Dedicar para o tempo, o dízimo do seu próprio tempo. Sabe? Você dá o seu tempo para outra pessoa, para o crescimento alheio, sabe? Para a formação de outras pessoas. Não existe pessoa. Ou você vai gastar com Netflix, você não... Ah, porque eu vou estudar, porque eu tenho que limpar a casa, porque eu tenho que... Cara, vai ser um tempo maldito. Você tem que dar o seu tempo para Deus também, para coisas específicas da igreja, para o apostolado, tá? Então, vamos lá, o que mais? Isso aqui, galera, eu acho que é importante, viu, meninos? É uma coisa de ser popular. Frassati era um cara popular. Mas ele não era um cara popular porque ele ficava buscando isso, né? E às vezes a gente fica... Que horas são aí? 11h30. São 11h30. 11h30, não acabar, tá? Ele não era o cara popular porque ele estava buscando isso. E daí é uma outra perversão, né? Porque você quer colocar a sua carência à frente das coisas de Deus de novo, né? A popularidade, se vier, ela vai ser uma consequência, ela não vai ser uma razão, né? Então, não é isso que você tem que buscar nas suas amizades. As suas amizades sequer tem que ter essa lógica, né? Você tem que estar ali porque você tem que amar. Beleza? Vamos lá, terceira tentação. O demônio levou-o ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse-lhe, olha lá de novo, se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. O que os transeuntes disseram quando Jesus estava crucificado na cruz? Por que ele não salva a si mesmo? Se és o Filho de Deus, olha o demônio ali na boca do cara. Tá vendo? Galera, atenção, ó. O demônio, ele usa as pessoas. Ele usa as pessoas para te afastar do caminho. Essa coisa, nossa, mas realmente será que vale a pena esse negócio de igreja aí que você está fazendo? Se és o Filho... Será que isso é uma realidade de verdade? Se és o Filho de Deus. E o demônio está querendo aqui o espetáculo de novo. Ó. Lança-te aqui de baixo, daqui para baixo. Porque está escrito, olha aqui o demônio citando a Bíblia. Ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem e que te sustivessem em suas mãos para não ferires o teu pé em alguma pedra. Jesus disse, foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Qual que é a ocasião? Presta atenção, gente. O demônio, ele perde a força. Quando ele perde a força. Ele se sente humilhado, ele não vem mais. Por exemplo, quando você é tentado em coisas de pureza, conforme você vai fazendo mortificações para conseguir aquela virtude, a tentação é uma coisa boa. Primeiro, porque ela vai te aproximar dos sacramentos. Confissão. Para Sati se confessava, às vezes, até 3 vezes por semana. Né? Direção espiritual constante, pelo menos uma vez por mês. Alguém tem que acompanhar o seu progresso espiritual. E conforme você vai batalhando naquilo ali, a tentação ela vai produzindo a virtude contrária naquilo que você é tentado. As tentações relacionadas ao orgulho, à popularidade. Conforme você for se mortificando nisso, nesse seu desejo de ser popular, uma hora você vai sair vitorioso, você vai ser uma pessoa humilde, vai ser a virtude contrária. Então, conforme você vai sendo treinado nas virtudes, você vai ficando virtuoso. É isso, né? É força, você vai ficando forte naquilo ali. E o outro lado também é verdade. Conforme você cede, você vai ficando cada vez mais quebradiço. Você vai ficando cada vez mais fraco, né? Daí tem aquele pecado assim, vamos mortificar a língua, né? Mortifica a tua língua.
A Luciana é mestra nisso, ela é muito boa nisso. Ela não fala mal de ninguém. Na quaresma, então, Nossa Senhora, eu vou falar mal de alguém, ela, né? Ela me dá uma voadora. Ela não, sabe, não falar mal de ninguém. Né? E nesse sentido o Frassati, olha, por exemplo, ele era um cara, ele tinha todos os elementos de popularidade. Daí chegava na casa dele, a mãe dele e o pai dele começavam a xaropar. Ele chegava, coitado, sempre cansado na hora do almoço, porque tinha que começar o almoço meio-dia, em ponto, na casa dele. Os pais dele estavam em clima de divórcio, se odiavam, ficavam brigando o dia inteiro. E na hora do almoço era a hora mais tensa do dia, ele tinha que chegar para assistir a coisa. Daí o pai dele começava a falar, porque minha família não me valoriza, o pai dele era senador da República. A minha família não me valoriza, eu fiz várias coisas, faço vários esforços. Daí a mãe dele, amarga também, falava, olha, não sou feliz no meu casamento, não sei o quê. Daí ficavam os dois se espezinhando. Um dia, inclusive, que o Frassati deu um berro. Basta! Com os dois. Mas daí o Frassati chegava, é porque você não presta pra nada, porque você não consegue me fazer companhia nas coisas, porque você só fica vivendo coisas da igreja. Os pais do Frassati ficavam falando o dia inteiro na cabeça do Frassati. Um dia o pai do Frassati viu ele rezando o terço à noite antes de dormir. Ele ficou furioso, foi conversar com o pároco da igreja do lado. O que você está fazendo com meu filho? Quem que você está pensando que é? Sabe esses pais da Crisma, né? Que a gente já tem. O que você está fazendo com meu filho, deixando ele católico desse jeito? Não, era o vigário velhinho, né, tadinho? Não, mas você queria o quê, senador? Que ele estivesse lendo algum romance besta? Sabe o que o Frassati fazia? Entrava quieto e saia calado. Sabe a casa de vocês? Tem as coisas difíceis lá, não tem? Ambientes densos, atmosferas densas e críticas. Não percam a ocasião de mortificar o orgulho de vocês quando vocês são injustamente acusados de alguma coisa. Sobretudo dentro de casa. Ah, porque você não deveria ter feito isso. Não foi você que fez. Fica quieto. Seja homem. Seja mulher. Entenderam? E daí o Frassati era super elogiado no clero. Ele era amigo do bispo de Turim. Daí ele era o cara em Turim. O Frassati, o Frassati, o Frassati, o Frassati. O Frassati faz isso, o Frassati vende rifa. Que coitado, ele não gostava de vender rifa, mas ele ia lá vender rifa. O Frassati faz isso, o Frassati vai ajudar. Sabe o que ele fazia? Quieto também. Não falava nada quando alguém elogiava ele. Era uma coisa assim que as pessoas descrevem assim como impressionante. A presença dele era facilmente notada. Quando ele chegava, todo mundo prestava atenção. E a pureza dele saltava aos olhos. Então, aqui, essas tentações do templo, elas são ligadas, acho que à pior parte, que são as questões da espiritualidade. São as pessoas que estão mais adiantadas. Então, quando a gente é tentado nas coisas espirituais, é muito importante o quê? A gente não tem segredo não. De novo, confissão e Eucaristia. Frassati ficava 15 minutos depois da missa diária. Gente, missa diária. 30 minutos. Porque cara, 30 minutos do seu dia vai render o seu dia. O seu dia você vai ter tanta perspectiva e tanta força. Não coloquem, não interponham desculpas naquilo que é a coisa mais eficaz que Jesus nos deixou, que é ele se fazer pão. Olha, o demônio falou assim, faz pão. Jesus falou, não. Mas ele mesmo se faz pão por amor a você. Então não faz sentido. Então o Frassati ele ia receber assim quantas vezes, ele sentava sempre no mesmo lugar na igreja. E às vezes as pessoas descreviam assim que ele levantava assim com os olhos cheios de lágrimas. O Frassati estava na adoração eucarística, ele ia uma vez por mês, ele passava a noite inteira com os adoradores noturnos. Ele estava em adoração eucarística e estava caindo vela, cera quente em cima dele. Os amigos lá, acorda Frassati, ele estava em êxtase, estava lá. Ele não estava percebendo a cera quente, ele estava percebendo os amigos. Ele estava tão embebido daquele mistério ali que ele não estava sacando. Tá? Então, agora para concluir de verdade, eu queria que vocês imaginassem a vida de vocês como se vocês fossem um marinheiro, um navio, e vocês têm um porto para chegar. Vocês têm a estrela.
para indicar onde é o porto. A estrela é a igreja, Nossa Senhora. E tem o vento que tenta desviar você do caminho, que são as tentações, né? Que são os vários impulsos que a gente tem. E você tem que ordenar, galera, não percam o destino que é o porto. Esse é o foco de vocês. Mesmo que por algum momento você se distraia aqui no navio, tentando cuidar de uma coisa ou outra, não percam o destino de vocês. Quantos de nós, quantas pessoas que eram queridas a gente já caíram pelo caminho? Isso é uma coisa que corta o coração. Quantas pessoas vocês já conheceram na vida que perderam o destino do porto? Eles pararam simplesmente, não, agora a minha vida, o meu destino final é aqui nesse navio. Meninos, não sejam toscos. Façam penitência. Façam essas mortificações que a gente está sugerindo para vocês, essas mortificações frassatianas. Tentem viver de verdade essa morte, essa renúncia do próprio eu, dessa própria miséria. Odeiem o próprio pecado do fundo do coração de vocês. Peçam a graça a Deus da verdadeira e sincera contrição. Ok? Vamos rezar? Para terminar? Eu só queria